Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje eu vou mostrar para vocês esta obra aqui. A Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Carlos Henrique da Rocha Lima. Vou mostrar a obra em detalhes para vocês, vou falar da importância de se ter uma gramática e ao final eu vou dar algumas dicas de como melhorar o estudo de gramática para quem está começando. Então, bora lá para o vídeo. Bom, antes de partir para o nosso vídeo, eu já queria pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque o canal está em crescimento e neste momento a interação de vocês é muito importante para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse material. Meu objetivo aqui é trazer muito conteúdo legal sobre livros e sobre conhecimento na área de linguagens. E estando inscrito no canal, você terá acesso a todo esse conteúdo. A primeira coisa que é necessário se esclarecer é o que é uma gramática. Isso pode parecer algo um pouco óbvio para quem já tem um contato com a área, para quem é de letras, para quem é professor de língua portuguesa, para quem já tem uma trajetória de estudo, mas para quem está começando, muitas vezes uma gramática não é algo assim tão intuitivo. As pessoas não sabem muito bem do que se trata. Bom, gramática, num sentido mais amplo, falando da ciência em si, é a parte dos estudos linguísticos que se dedicam ao estudo e ao ensino de uma das normas de uma língua, que é a norma padrão. Sim, porque uma língua ela não tem uma única forma. As pessoas se comunicam por diferentes formas e diferentes variedades. Isso vai depender de onde estejam, de com quem estejam, quais os seus objetivos e etc. Então sim, é possível falar que há várias normas circulando no dia a dia aí dentro de uma comunidade de falantes. A norma padrão é uma dessas normas e é responsabilidade da gramática elencar todas as ocorrências da norma padrão, assim como também algumas exceções, inclusive às vezes exceções demais, dependendo do autor, e fazer com que as pessoas que tenham acesso a ela consigam dominar a norma padrão. De um modo geral, pode-se dizer que estudar gramática não é aprender uma língua. Na verdade, todo falante nativo de uma língua já sabe sim se comunicar nesta língua, já tem o domínio de uma das variedades desta língua, porque no seu dia a dia consegue se comunicar com as pessoas, ser entendido, entender e, ao ter acesso a uma gramática, começa a dominar uma norma culta. O domínio da norma culta, portanto, ele amplia seu leque de possibilidades comunicativas. Ele faz com que você consiga ingressar em novos contextos de utilização linguística, contextos mais formais, contextos muitas vezes mais privilegiados. Isso facilita sua inserção no mercado de trabalho, numa escolarização mais avançada. Em determinados espaços sociais, o estudo e o ensino da norma padrão, portanto, é um abrir de portas, onde as pessoas têm acesso a novas possibilidades de inserção social. Então, tendo explicado essas coisas, para que serve então uma gramática? A gramática ela divide uma língua em pelo menos 4 grandes eixos: a fonética e a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Pelo menos esses 4 aspectos estão presentes na maioria das gramáticas. E essa divisão em 4 grandes blocos serve para estudar a língua de uma forma sistematizada. Primeiro, entendendo os sons de uma língua, observando seus processos de formação, a distinção que um determinado som, ao entrar numa palavra diferentemente de outro, vai causar na sua significação, entre outros. E isso é matéria de estudo da fonética e da fonologia. A formação das palavras, suas características, sua estrutura interna, tudo isso sendo objeto de estudo da morfologia. As funções que os termos têm dentro de uma frase, dentro de um texto, o lugar que ocupam e sua relação uns com os outros, sendo tudo isso objeto de estudo da sintaxe. E os sentidos, a significação mesmo da linguagem, sendo objeto de estudo da semântica. A gramática pega esses 4 grandes blocos e em cada um deles ela observa os usos e recomenda os que, segundo ela, devem ser o padrão. Estes usos geralmente são amparados em autores consagrados da literatura, da imprensa, enfim, em textos de grande relevância dentro daquela língua. Isso é um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo,
porque ao levar em consideração vários autores, a gramática acabou abrindo espaço para muitas exceções, porque a maioria utiliza tal coisa, mas fulano e cicrano utilizam de outra forma, já Beltrano utiliza de outra, e assim a gramática em muitos pontos chega a ter até mais exceções do que propriamente a regra. E é isso que dificulta muito o aprendizado de quem está iniciando ali. Esta abertura para muitas exceções tem sido criticada ultimamente. Eu acho que um caminho que talvez a gramática normativa deva seguir futuramente é diminuir as exceções. Inclusive, um grande exemplo de crítico às exceções está aqui, na Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do professor Carlos Noguet. Futuramente vai ter vídeo desse livro aqui no canal. Bom, tendo conhecido a importância da gramática e para que ela serve, vamos agora ver o livro de Rocha Lima em detalhes. Então aqui está a Gramática Normativa da Língua Portuguesa de Rocha Lima. Aqui nós temos uma edição pela editora José Olímpio. Está saindo recentemente esta nova edição. Eles tinham uma edição branca, um pouco antiga, com orelhas, o que é muito importante. Ao contrário da gramática de Segala, que eu já fiz vídeo aqui no canal e vou deixar aqui nos cards para vocês terem acesso. Esta aqui, ela é de melhor conservação, tá, gente? Ela não vai se desgastar tão facilmente com o uso como a de Segala. Está comigo desde o ano passado, março de 2019, 55ª edição, uma edição de 2018 do livro. O sumário da obra. Aqui alguns dados biobibliográficos do autor, falando aí de sua vida e de sua obra. Aqui algumas obras, ele não escreveu apenas essa gramática, escreveu uma obra que se pode até dizer que foi vasta. Bom, uma nota da 48ª edição, da Ângela Maria da Rocha Lima, uma evocação do autor, uma bela evocação por Valentina da Rocha Lima, uma profissão de fé do próprio Rocha Lima. Aqui a título de prefácio, No Limiar. Aqui uma abertura com a imagem de Camões e um trecho aqui. Não morrerá sem poetas nem soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Um trechinho aí de Manuel Bandeira, presente em Estrela da Vida Inteira. Aqui começa verdadeiramente a obra, com uma introdução bacana, tá? Onde ele discorre sobre a linguagem, onde ele traz aí algumas informações a respeito de língua e estilo, língua comum em suas diferenciações, dialeto e língua especial, calão, gíria e língua profissional. É um livro que já tem uma introdução um pouco mais desenvolvida. Eu falei que a gramática de Segala carecia de uma boa introdução, uma introdução um pouco mais longa. Essa aqui não tem esse problema, tá? Parte de fonética e fonologia, aqui eu completei aqui fazendo o desenho do aparelho fonador, né? Porque é uma coisa que carece aqui na obra, é trazer o desenho do aparelho, que em outras obras tem. Tá? Em outras gramáticas você encontra, aqui não, aqui ele discorre a respeito, mas ele não traz o desenho mesmo do aparelho. Tá? É uma questão dessa edição aqui, o projeto gráfico não é tão bonito, tá? Ele não traz observações destacadas, uma coloração diferente em alguns pontos, não, ele é bem simples nesse sentido. A editora José Olímpio, ela foi bem econômica aí neste aspecto. Mas nessa parte aqui, nesta parte inicial de fonética e fonologia, ele tem alguns pontos bem positivos, que é, por exemplo, essa consideração inicial sobre o som da fala e o fonema, uma explicação aqui para quem não é tão familiarizado com essas questões. Depois ele traz aí a classificação em si, questão das vogais. Ele traz aqui uma coisa muito importante que nem sempre as gramáticas trazem, que é a evolução da língua portuguesa em períodos, passando por 3 grandes períodos: período fonético, período pseudo-etimológico e período histórico-científico.
Aqui é a parte de morfologia, onde ele já começa aqui estabelecendo as 10 classes de palavras. Bom, no vídeo sobre a gramática de Segal eu mostrei a parte do substantivo e usei isso como exemplo para falar que aquela gramática era bem resumida e ia bem direto ao ponto. O mesmo nós podemos dizer sobre a gramática de Rocha Lima. Vejam, ele traz aqui o conceito de substantivo de forma bem clara. Substantivo é a palavra com que nomeamos seres em geral e as qualidades, ações ou estados considerados em si mesmos, independentemente dos seres com que se relacionam. Uma definição muito boa de substantivo, porque não leva em conta só a questão dos seres. Ele aqui fala da questão dos seres em geral, trazendo aquela contribuição filosófica que eu já falei aqui no vídeo sobre a estrutura morfossintática do português. Vou deixar aqui também nos cards para vocês verem. Lá eu falo sobre essa questão, de onde surgiu essa história de substância, substantivo. Mostro o livro de Aristóteles que trata dessa questão. Ou seja, é uma história que já vem aí há 2.500 anos, né, gente? Então ele fala aqui da questão dos seres, mas ele demonstra que não é só seres no sentido que nós conhecemos hoje em dia, seres vivos, né? Mas também qualidades, ações, estados e assim por diante. Daí ele já passa para as divisões, concretos e abstratos, comuns e próprios, coletivos. Ele já passa para artigo, traz o conceito, os tipos, e daí para adjetivos. Chegamos à sintaxe. E ele traz aqui uma parte inicial muito importante, muito bacana, que é a teoria geral da frase e sua análise, trazendo conceito de frase, tipos de frase. Isso aqui praticamente você não acha em gramáticas, tá? Gramáticas mais modernas, isso aqui você não vê. Termos básicos da oração, e aí ele já passa, olha, para sujeito, oração sem sujeito, colocação do sujeito na oração. Outra parte muito importante dessa gramática é trazer o emprego das classes de palavras apresentadas lá na morfologia. Ou seja, nós temos aqui o emprego do substantivo, as funções que o substantivo pode ter numa oração, emprego do artigo, e aí vai. Bom, quando ele termina a parte de sintaxe, ele passa aqui para o que ele chama de rudimentos de estilística e poética, trazendo funções da linguagem, gramática estilística, estilística fônica, figuras de linguagem ou tropos, traz aqui algumas das várias figuras de linguagem, e depois noções de versificação, uma parte que a maioria das gramáticas traz em seu final, às vezes como apêndice, às vezes como capítulo em si da gramática. Ao final de tudo, ele traz um índice com alguns fatos da linguagem. É sempre muito importante para facilitar a localização de assuntos. E conclui a gramática. Bom, e qual seria o par perfeito de estudos para você que quer aprofundar os conhecimentos adquiridos aqui na gramática de Rocha Lima? Eu poderia indicar vários livros, mas eu deixo aqui hoje a indicação da estrutura morfossintática do português. Por que este livro? Porque este livro aqui, gente, ele traz os aspectos morfossintáticos mesmo de nossa língua sob 3 pontos de vista. O ponto de vista mórfico, sintático e semântico. A utilização que ele faz dos conceitos e a divisão que ele realiza ajuda demais aqui naquela parte da gramática de Rocha Lima que vai falar da função das classes de palavra, a função dos termos. Então, com certeza, um livro completa o estudo que você vai fazer a partir do outro. Como eu já disse anteriormente, tem vídeo aqui no canal sobre este livro, eu vou deixar aqui nos cards. Bom, mas se você acha que estudar gramática é algo difícil, complicado, não é algo para você, você acha que tem muita dificuldade no estudo da gramática, eu deixo uma dica para você. A gramática é feita de muitas exceções. O que eu aconselho a você é que, num primeiro estudo, ou até mesmo nos primeiros estudos, não se dedique às exceções. Nos primeiros estudos, você vai se dedicar aos exemplos e aos conceitos que estão ligados à regra em si, e vai deixar de lado as exceções. Essas exceções você só vai passar a considerá-las a partir de um segundo ou terceiro estudo.
E sim, aprender gramática é algo que você não vai fazer de uma vez só. É um estudo que se dá de forma cíclica. Você vai estar sempre voltando ao começo, vai estar revendo conceitos. E aí você pode dizer, então realmente estudar gramática é muito complicado, porque não dá para aprender tudo de uma vez. E eu digo para você, sim, mas nada dá para aprender de uma única vez. Você não pega um carro e já na primeira vez você sai dirigindo e pode dizer que aprendeu tudo sobre direção. É a prática, a repetição do dia a dia que vai levar você a dominar a direção. Do mesmo modo, um instrumento musical não é aprendido de uma vez só. Você não vai chegar com um piano depois da primeira aula e já sair tocando um Quizardas ou uma fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Isso é impossível. O domínio de qualquer arte pressupõe o trabalho de uma vida inteira. Já dizia aí algum autor que eu esqueci o nome agora. Devo essa citação ao grande professor José Mário da UFCG. Claro, você não vai precisar dominar a arte da gramática, até porque seu objetivo não é se tornar um gramático, não é se tornar um linguista. Seu objetivo é aprender para um determinado fim, pode ser para um concurso público, para as aulas de língua portuguesa da escola, coisas do tipo. Lógico, se você quer ser um gramático ou um professor de língua portuguesa, aí sim, é o trabalho de uma vida inteira, com certeza, você vai estar sempre voltando. Eu tenho aqui 12 gramáticas, como vocês podem ver aqui na estante, ainda não está completa. Eu retorno a elas o tempo todo, leio-as comparando uma com a outra. E além disso, aqui nessa prateleira de cima, tem o aprofundamento dos conceitos. Eu tenho aqui livros isolados só sobre sintaxe, livros isolados só de morfologia, só de fonética, e assim vai. Ou seja, é algo que a gente nunca para de estudar. Mas você que quer algo mais prático, mais para um determinado fim específico, não precisa passar a vida inteira estudando gramática, mas também não é a partir de 1 ou 2 estudos que você vai aprender tudo o que pode. Por isso que eu digo, deixe as exceções para depois. Primeiro, aprenda a regra, aprenda o básico. Toda gramática vai ter o elenco da regra, dos conceitos que constituem a base de determinados assuntos e, em seguida, em observações, em notas de rodapé, em quadros que trazem aprofundamentos, eles vão mostrar as exceções. E aí essas exceções são sim muito importantes, alguns concursos públicos gostam até de trabalhar com as exceções, mas você vai deixar elas para um segundo ou um terceiro momento, quando você já tiver entendido a regra. Primeiro você tem que entender uma coisa, o básico, depois você entende aquilo que destoa. E aí, desenvolvendo seu estudo dessa forma, começando do básico e ir fazendo em ciclos, voltando e cada vez acrescentando mais conceitos e mais exceções àquele estudo, você com certeza vai perceber que, sim, será possível você aprender gramática de forma até natural. E aí essa repetição em ciclos deve se dar enquanto durar o seu processo até chegar no seu fim pretendido, seja uma aprovação em concurso, seja concluir uma etapa da escolarização, seja aprofundar seus conhecimentos, enfim, dependendo do seu objetivo mesmo. É algo como uma construção mesmo, em que se coloca um bloquinho de cada vez e ao final se tem todo um prédio. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, para eu saber o que vocês estão achando do meu trabalho, compartilhem para outras pessoas terem acesso e principalmente se inscrevam e ativem as notificações para futuramente terem acesso aos novos vídeos. Até mais!